e Defensoria Pública identificaram mais de 100 imóveis em condições precárias. Não foi difícil para a nossa reportagem encontrar alguns exemplos. Acompanhe. O prédio número 164, localizado na Rua 7, virou esse amontoado de escombros no final da madrugada desta quarta-feira. O momento do desabamento foi registrado pelo vídeo monitoramento da região. Essa foto mostra como era o edifício antes de desabar. Nela é possível ver que os sinais dos mais de 60 anos de construção apareciam na fachada, como concreto caindo e muitas rachaduras. Não teve sinal nenhum, desabou de vez. A maior parte do escombro foi de vez. O que o senhor pensou que estava acontecendo? Não tinha ideia se era Pensei em um carro-tanque explodindo, terremoto, um avião caindo. A Defesa Civil de Vitória esteve no local de manhã e durante a tarde. Por enquanto, ainda não dá para dizer o que causou o desabamento, mas a falta de manutenção pode ter contribuído. Um prédio antigo, né, e ele estava fechado, né, há alguns anos já. A principal suspeita é essa, né, do tempo, né, ele é bem antigo, tem cerca de 60 anos. De repente, a questão da manutenção pode ter falhado nesse ponto. Mas ainda é prematuro chegar a uma conclusão do que causou mesmo. Esse assessor imobiliário é representante dos proprietários do imóvel. Segundo ele, a última vistoria foi feita em maio de 2019. Todos esses anos, a Prefeitura nos notifica para apresentar a questão de limpeza do prédio, condições do prédio, infiltração, entre outras situações. Em todas essas notificações foram devidamente cumpridas, tá? Estão dentro dos órgãos da Prefeitura e a fiscalização esteve no local após a notificação, tá? E aprovou a limpeza que foi feita, né? E as condições do prédio. Uma surpresa, porque eu mesmo, às vezes eu estive aqui no prédio, não vi nenhum tipo de rachadura ou infiltração que demonstrasse. O prédio não tem infiltração, não tinha infiltração e nem rachadura. Para quem acompanha o assunto de perto, esse incidente é proporcional ao descaso com o centro da capital. Um imóvel fechado no centro hoje, ele desvaloriza a região, ele põe em risco a integridade física das pessoas. Ontem mesmo aqui nesse espaço, tínhamos assim várias pessoas, inclusive eu saí daqui, era meia-noite, às 5 horas esse imóvel caiu e nós estávamos exatamente na frente dele. Sem contar que um imóvel fechado é a questão também da saúde, né? Você atrai insetos, ratos. Em novembro do ano passado, a Associação de Moradores do Centro de Vitória realizou um mutirão na região para identificar imóveis com estruturas precárias. O trabalho foi feito em parceria com a Defensoria Pública do Estado e movimentos sociais. Resultado, mais de 100 construções foram identificadas. Nós dividimos em grupos, isso assim, moradores do centro, pessoas que são da UFES, BR Cidades, da própria Defensoria, e a gente se subdividiu em grupo pelo centro de Vitória, passando por várias ruas, fazendo esse mapeamento e uma denúncia que já ia direto para a Defensoria. Nós fotografamos os imóveis e fizemos toda a descrição do estado desse imóvel. Agora, no início desse ano, a gente começou a analisar esses dados que foram colhidos, né, para voltar com maior substância a cobrada do município de Vitória a implementação dos instrumentos e, em última instância, também acessar as vias judiciais para a gente tentar sanar essa omissão, né, que há décadas já vem ocorrendo, né, da falta de implementação desses instrumentos e dessa política de fiscalização dos imóveis. Quando a gente anda pelo centro de Vitória, não é difícil ver prédios com a estrutura visivelmente precária. É o caso desses dois que ficam na rua Duque de Caxias. A gente olhando rapidamente pelo lado de fora mesmo, dá para perceber que tem concreto caindo, tem até vegetação crescendo ali na sacada. E no caso desse que fica logo ao lado, os moradores disseram, gente, que esses pedaços de concreto se soltaram recentemente da parte mais alta do edifício. Felizmente não machucaram ninguém, mas claro que é um sinal de que a coisa não anda nada boa e isso gera muita preocupação para quem mora ou trabalha aqui na região. Esses dois edifícios aqui, por exemplo, dá para ver que tem infiltração nas paredes, né, tanto laterais quanto na fachada. Nós podemos ver também pelas janelas que algumas partes não tem mais cobertura, isso quer dizer que a estrutura fica recebendo chuva o tempo inteiro e assim as paredes elas podem encharcar de água e a água é um dos principais fatores de corromper também essa estrutura, né, que pode trazer também um perigo para desabamento. E não é só na rua Duque de Caxias. Olha só a situação desses imóveis na Barão de Monjardim.
Tudo isso no local chamado Centro Histórico de Vitória. Segundo a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado, a responsabilidade de manter os imóveis em boas condições é do proprietário. Já a administração municipal deve fiscalizar regularmente. Nós procuramos a Secretaria de Desenvolvimento para saber como funcionam as fiscalizações e a frequência com que são realizadas. Mas até o fechamento da reportagem, não tivemos retorno. Essa fachada ela tinha um estilo arquitetônico que é condizente com o conjunto arquitetônico aqui do centro. Desabando um edifício como esse e cada momento que passa vai ocorrer esses desabamentos, se não for feita a manutenção, nós vamos perder essa identidade histórica. No dia 5 de janeiro, esse prédio de 1911 na Vila Rubim foi interditado pela Defesa Civil de Vitória. O edifício está em situação de abandono, com concreto caindo e ferragens à mostra. O problema é assim, faz essa vistoria, mas e aí? Qual o resultado dela? Essa vistoria acontece, mas a gente quer que ela de fato, o resultado dela aconteça. Não é só vistoriar. Sobre o